Meditei esses dias sobre a nossa vocação de pastores de almas como deonianos. Pastor de almas é cuidador. Mercenário também cuida, mas por dinheiro. Se ficar difícil e perigoso, ele vai embora. O pastor não abandona as ovelhas. Vocês estão aqui e vieram para a congregação porque um dia sonharam ser pastores, párocos, auxiliares de párocos, pregadores, catequistas e talvez missionários e comunicadores para multidões e cuidadores de alguma obra social. Os deonianos oferecem isto e costumam aliar espiritualidade reparadora com doutrina social. Permitam-me que eu percorra pela Bíblia algumas passagens que justificam os seus sonhos de um dia serem padres, pastores de almas, pais espirituais. Deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. João 4:14. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Muitos virão em meu nome, dizendo que são o pastor. Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Mas eu vim em nome do meu Pai. E mesmo assim não me aceitam. Querem outro. Se outro vier, no próprio nome, vocês aceitarão. Porém, todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram, porque o mercenário foge. Porque é mercenário, não tem cuidado, mira a vantagem. E assim são os textos, mais de 800, que falam de pastor, ovelha e cuidado. Padre Deon levava a sério esta praxis. Padre é para informar, formar, acordar o povo, dar-lhe dignidade e mostrar-lhe os seus direitos de cidadão. Por isso, ele é cura. Cuidador do povo, não só das almas, também da sua cultura, dos seus direitos. Falando de mim, o que não é muito conveniente, mas nesse caso talvez possa ser bom, eu me dediquei à pastoral vocacional e juvenil, por extensão, a família, por cerca de 40 anos. Fui designado para esta missão.
ir ao povo, atingir multidões, se fosse preciso, e preparar jovens, rapazes e moças para o sacerdócio, vida religiosa e para o casamento. Dali nascem os futuros pastores, futuras madres e irmãs. Formar casais para que entendessem que o casal tem vocação de pastor e pastora, educadores de famílias. Nos retiros que fui mandado e chamado a pregar, lembrei muitas vezes a vocação de pastorear, cuidar do povo, cuidar do futuro da igreja. A Bíblia fala de paz cerca de 1.800 vezes. Se não é para educar para a paz, então não adianta ser pastor. Fala de oração 1.200 vezes. Fala de ovelhas mais de 800 vezes. Fala da missão do pastor 90 vezes. E mostra Jesus como o pastor, ou como pastor, 60 vezes. Portanto, a Bíblia leva a sério essa missão. Toda a Bíblia e centenas de documentos da nossa igreja falam da missão de educar líderes para o mundo e para a nossa igreja. Nos tempos de agora, ou nos tornamos pastores de almas, ou erraremos de vocação. Formar um padre, uma irmã, uma madre, apenas para ensinar a orar, pedir curas, é diminuir o papel do sacerdote, do diácono e do casal cristão. Ou somos cuidadores de gente que precisa e do povo de Deus em tudo que machuca nosso povo, ou não seremos pastores de almas. Estão intrinsecamente ligados. O documento Gaudium et Spes, que começa no número 1319 do Vaticano II, abre o texto dizendo: as alegrias e as esperanças, as tristezas e angústias dos homens e mulheres de hoje, 1965, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as nossas alegrias e esperanças, as tristezas e angústias de quem quer ser discípulo do Cristo. Não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Somos repercutidores do cuidado. Por isso, depois de ter aprofundado o mistério da igreja, diz o concílio, dirige-se diretamente à humanidade como um todo, e não apenas aos católicos, ou só os que invocam o nome de Cristo. Cuidar é a missão de qualquer ser humano. O compêndio da doutrina social, que todo padre católico precisa conhecer e terá que estudar, fala claramente da comunidade política e religiosa e social atual, fala de democracia sem nenhuma ditadura, mas também fala dos limites e deveres de viver num país justo. E se não for justo, torná-lo justo. Cabe ao padre, pastor de almas, ensinar isto ao povo de Deus. Então ele será pastor de almas. Sem justiça não haverá paz, e sem direitos humanos não haverá progresso. Paulo VI
disse isso, João 23 falou, e João Paulo II, eles escreveram encíclicas exatamente sobre estes direitos. Nenhum padre é bom pastor se não cuidar de qualquer ser humano, não só católico, que tem fome e não consegue se manter com dignidade. O Domingo do Bom Pastor faz sentido e mostra um momento especial, como a missa de hoje, para lembrar estes chamados para todo padre, todo cristão, todo diácono, todo servidor da palavra. E nenhum católico escapa disso, sob pena de trair a fé católica. Ou ensinamos a orar e cantar e viver liturgia católica com os olhos voltados para quem sofre as injustiças do nosso tempo, e fazer política se for preciso, não partidária, mas para melhorar a situação da cidade e do povo. E se não fizermos isso, não seremos pastores. Ser padre apenas para ensinar, orar e cantar a liturgia é, de certa maneira, ignorar a substância do bolo da fé, para viver apenas do chantilly da devoção. Agrada, mas não alimenta. As mudanças sociais, dizia Padre Deon, e nós dizemos também, depois das duas grandes guerras e as angústias de um mundo que nunca deixou de buscar o conflito, a injustiça, o dinheiro e o poder, criaram um mundo fictício e dão uma ideia errada de democracia e coloca o poder nas mãos de apenas 10% da humanidade. A igreja não aceita isso. O pastor de almas, sem ser esquerdista, direitista ou centrista, ou tradicionalista, ou super avançado, ele tem a vocação de ir direto aonde se sofre, porque ele é pastor. E onde se passa fome, porque ele é pastor. E onde há desemprego, porque ele é pastor. Isso se chama doutrina social. O texto é muito claro. Eles, porém, ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Então eles perguntaram a Jesus: aonde iremos nós? Onde compraremos 200 dinheiros de pão para dar de comer a tanta gente? Marcos 6,37. E Jesus respondeu: quantos pães tendes? Ide ver. Sabendo isto, eles disseram: só temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que se organizassem, fizessem todos assentar-se em grupos sobre a erva verde. Sentaram-se em grupos de 100 em 100 e de 50 ou de 50, tomando os 5 pães
que